Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro Net. Eu tenho a satisfação de, mais uma vez, entrevistar o professor Marco Schneider, da Universidade Federal Fluminense, e também pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. O professor Marcos, obrigado aí pela sua disposição de estar com a gente aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Aqui a cidadania faz e acontece. O professor acaba de lançar uma versão final do filme Inconformação, que há um jogo aí que ele vai explicar para a gente, claro, para o telespectador entender, que é informação, conformação e como isso tudo se relaciona, né, com a nossa vida, com a comunicação, com a política, com a ciência, a informação e a ética. Professor, obrigado aí mais uma vez pela sua disposição. Então me fale, por que lançou a versão final? Eu soube que você já tinha lançado em encontros acadêmicos, agora parece que está aberto ao público. Esclarece para a gente aí, liga o seu microfone. Obrigado aí. Obrigado, Moisés. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Jorge Ben, porque as pessoas podem estar nos assistindo, né, em diferentes horários, pelo que eu entendo. Vou tentar explicar, para começar, o título, que, como você, com muita sagacidade, percebeu, é uma provocação, tem um jogo de palavras aí, não é? Você vai ler informação, que, na verdade, é a questão em torno da qual gira o filme, mas ela envolve a questão da formação também, por isso a separação. E o com, entre parênteses, ele remete a duas coisas, né? Ele puxa uma leitura de conformação ou inconformação, inconformismo, e tem um erro, obviamente, porque seria com N e não com M, se fosse para escrever corretamente. Mas é proposital mesmo, porque o com M remete a duas coisas também, ao ponto .com, que é a questão da internet comercial, que é um tema central do debate, e a comunicação social, né? Tudo que envolve a comunicação, principalmente na área acadêmica, das faculdades, acaba com. Os congressos, as revistas, é tudo com. Então eu quis brincar aí, né? Não é para todo mundo. Intercom é um deles que eu conheço. Exatamente, a Intercom, a Compós, que é outro, e outros, a Socicom. Então, o negócio da comunicação é o com. Então, como eu trabalho, como eu te antecipei em off antes, né, e essa minha dupla inserção acadêmica na UF, na Universidade Federal Fluminense, e no IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, tentando explicar um pouco para quem não é da área, na UF eu sou professor de jornalismo. No IBICT eu sou pesquisador de ciência da informação, que é uma outra coisa, é uma outra área que veio dos bibliotecários, junto com a evolução da computação. Então é um campo um pouco diferente. Um grande amigo meu, que talvez venha nos assistir, que é o Josir Gomes, ele fala assim, quando me perguntam o que eu faço, o pessoal que não é da área, eu digo, nós fazemos estudos sociais da internet. Pronto, é mais ou menos isso. Qual é o impacto da internet, dessas tecnologias de informação na sociedade, na vida cotidiana das pessoas, na política, na cultura, nos costumes, na arte, não é? E, de certa maneira, em comunicação, em jornalismo, a gente estudava coisas parecidas, não é? Então, eu busco pontos de convergência, de interseção entre o que se estuda e pesquisa em comunicação, em jornalismo e em ciência da informação. Então, eu estou me mexendo aqui para mostrar que são dois lados, que eu tento achar um meio termo aí. E aí é isso, o título do filme, né, com essa provocação, busca fazer pensar nas ideias de informação, formação, inconformação, comunicação e ponto .com, né, porque o mundo mudou quando a internet ficou comercial, a coisa mudou completamente. Isso é uma coisa que é importante chamar Eu atenção. acabei de ler um livro, Diga. A Máquina do Caos. É isso aí. Estou com ele na minha fila. Estou na minha fila para ler. É isso que a gente estuda e escreve. É esse tipo de coisa. Então, eu quero dizer que você já me autorizou que eu posso colocar isso no ar aqui na TV comunitária, divulgar esse filme, né? Quer dizer, botar na nossa grade, Não etc., só para todo pode, mundo. como eu agradeço.
para a gente poder divulgar o mais amplamente possível, etc. Agora, eh, vamos tentar traduzir aí para os nossos telespectadores o que esse enfoque do estudo, né, da pesquisa, etc., tal, interfere aí nessa vida geral, mais social, né, da sociedade como um todo, e obviamente na vida das pessoas, claro. Porque você fala que o filme, certo, quer dizer, dialoga, né, com ética, com política, com ciência, com informação. Então, o que assistir esse filme pode trazer de ganho aí para a cidadania, para as pessoas? Obrigado pela pergunta, Moisés. Eu me recordo que a última vez que eu tive aqui contigo foi por ocasião de um lançamento de um outro livro meu, né, ele está até aqui na minha mão, que é A Era da Desinformação, Pós-Verdade, Fake News e Outras Armadilhas. Esse livro é mais recente, eu lancei no ano passado, e esse filme, embora eu esteja lançando ele agora para o público, né, abrindo ao público, ele está sendo produzido, ele começou a ser produzido em 2014, e ele gerou um livro também, anterior ao que eu acabo de mostrar, que é esse, né, que é o Inconformação, e o mesmo título que vocês viram aí, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nos últimos 3, 4 anos eu venho me dedicado a estudar fake news, pós-verdade, desinformação. Eu me lembro que você me fez uma pergunta, Moisés. Fale para o grande público o que você quer dizer com a ideia de desinformação e por que é importante. Eu traduzi para carioca, claro. Caô. Desinformação, no fundo, é caô. Engodo, farsa, falcatrua, charlatanismo, golpe. Né? E por que é importante estudar isso? Porque ninguém quer ser feito de otário, ninguém quer ser passado para trás, ninguém quer ser iludido. Eu me lembro de ter te dado mais ou menos essa resposta na ocasião, e aí retomando a questão, como que eu cheguei a esse assunto da desinformação? Porque o mundo chegou, né? Porque se tornou um assunto candente, estava tudo... Mentira sempre existiu em toda a área, na política, mas a coisa ganhou outra dimensão, outra escala nos últimos anos. Bom, mas antes de chegar na desinformação, como eu te disse também antes, eu sou professor de ética jornalística. A gente discute o que é o bom jornalismo, como o bom jornalismo deve ser praticado, o que é o mau jornalismo e por que o mau jornalismo às vezes prevalece, o que faz com que... Será que são os jornalistas que são irresponsáveis? Será que é uma pressão em cima deles, das empresas, dos patrocinadores? Enfim, isso é uma coisa que eu já estudo há muitos anos, sobre o que é um bom jornalismo e, obviamente, todo mundo sabe que um bom jornalismo vai tornar a sociedade mais esclarecida, assim como o mau jornalismo vai desinformar a sociedade, vai gerar visões distorcidas das coisas, não é? Da mesma maneira que um corpo, para estar sadio, ele tem que estar bem alimentado, tem que comer um alimento, né, nutritivo e fresco, não pode ser um alimento estragado, o pensamento, as opiniões das pessoas, para estarem sadias e firmes enfim, funcionarem bem, tem que ter informação qualificada. Porque senão o pensamento vai ficar ruim também. O pensamento vai ficar até doentio, como acontece em alguns casos, né? Mais numerosos do que a gente gostaria. Então, eu venho estudando há muito tempo essa relação entre informação, não só no jornalismo, mas na publicidade, nas redes sociais, e, enfim, onde mais a gente puder pensar nessa palavra, informação, e os efeitos éticos que ela vai ter, no sentido de gerar bem ou mal, né? De produzir mal para a sociedade ou produzir bem, no sentido, por exemplo, colaborar para a saúde pública ou para o aumento da doença, colaborar para um voto esclarecido ou para um voto alienado, colaborar para, enfim, para a democracia ou para a tirania, e coisas desse tipo, não é? Então, como as tecnologias de informação e os seus usos e os negócios envolvidos e os usos políticos têm feito com que a informação fira ou respeite a ética, quais são os efeitos políticos que isso vai ter aqui e ali, e no caso da ciência, isso é muito importante, né? Qual é o efeito que isso vai ter, por exemplo,
no aumento da educação científica da população, ou o contrário, do negacionismo científico. Por quê? A gente aprende alguma coisa na escola de ciência, mas poucos viram cientistas, não é? Porque as pessoas trabalham com outras coisas. Só que a ciência tem muito impacto na vida social, tem muito impacto nos combustíveis, na poluição, nos remédios, nas curas, né, de doenças e tudo mais. E é importante que as pessoas conheçam mais sobre isso, para que possam cuidar melhor de si mesmas, não é? E para que possam se orientar politicamente no sentido de não apoiar políticos que, com má intenção ou por ignorância, contribuem para ferir a saúde pública, para destruir o meio ambiente, por aí. Muito bem, professor. Essa questão que você falou sobre melhorar a comunicação, né, quer dizer, o trabalho de informação à sociedade, eu acho que é uma coisa decisiva e penso muito nessa questão, da democracia, né, porque se fala da democracia, mas se você não circula as informações de forma mais ampla, você está, de certa forma, dirigindo o porque a fake news ficou muito caracterizado como uma coisa da internet, etc e tal, mas eu acredito, eu não sei a sua opinião, que os meios de comunicações tradicionais, certo, eles também fazem o que eu poderia chamar de fake news, não sei se cientificamente pode ser reconhecido como fake news. Por exemplo, essa cobertura da guerra, certo, quer dizer, seja da guerra que está acontecendo no Oriente Médio, ou da guerra que lá entre Rússia e Ucrânia, etc. Tal. O debate internacional é uma coisa muito enviesada, porque a gente depois vai pesquisar em outros lugares, vai ver outras emissoras e tal, e vê que o que passa ali é muito filtrado e é uma coisa. O debate econômico no Brasil, né? Quer dizer, então eu me lembro do debate da Previdência Social. Então é o seguinte, só um lado, não, tem que resolver o problema do rombo da Previdência, etc. Tal. Então, o cara ouvia só um lado, etc. Então, mas isso não é muito complicado, essa questão, porque toda vez que se houve, que se chamou algum tipo de debate, se fez alguma sugestão de ter algum tipo de norma, etc., sempre foi qualificado com censura. Então, como é que isso não é um negócio meio enrolado para a gente resolver, não? E como é que o senhor avalia? Sem dúvida, uma coisa muito enrolada, mas a vida é enrolada, cara. E a gente tem que desenrolar. Se tem uma frase que eu acho que é um equívoco do um ditado popular, a vida é fácil, a gente que complica. Não é não, a vida é complicada. A gente às vezes, tem gente que... Eu tô vendo com o Botafogo como é complicado, né? Eu já Ô, estava rapaz, quase então... preparando a faixa aí, pô, se hoje ele não ganhar, parece que o negócio foi pro prédio. Olha, cara, como seu mais velho rival, estou na torcida. Eu já estou feliz com a minha Libertadores, está tudo certo, mas estou torcendo por vocês aí. Falo de coração mesmo, como carioca e como mais antigo rival. Obrigado. Então, tem gente que enrola a vida desnecessariamente, mas a vida não é simples nada, né? E a tarefa é simplificar mesmo, torná-la simples, né? Mas dá trabalho, tem que desenrolar as coisas. Eu concordo com você sobre a questão da regulação das mídias, assim como o debate da regulação da internet, das plataformas digitais, é fundamental. Agora, realmente, os interessados, quem ganha muito com isso, vai sempre chamar toda tentativa de regulação de censura. Pronto. Mas não é, nem toda tentativa de regulação é censura. Esse é um debate que a gente até pode entrar, se você quiser, eu posso falar um pouquinho mais a respeito, mas eu te peço para fazer isso daqui a pouco, para não perder o fio da meada, em cima de um ponto que você levantou das fake news, né, sobre você considerar que isso já era uma coisa anterior à internet, e o que a ciência diz. Na verdade, a ciência ainda não diz, porque ainda não tem um dicionário, digamos, acadêmico, que não há um acordo acadêmico sobre esses termos, né? Mas isso está sendo constituído. Acabou de ser lançado ano passado, eu acho, o Dicionário dos Negacionismos, está concorrendo ao prêmio Jabuti até, que é excelente. São vários verbetes sobre essas questões, mas ainda é uma coisa que não está consolidada, vamos dizer assim, né? O sentido dessas palavras.
Agora, no sentido mais usual, por que eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo? É só uma questão de detalhe mesmo. Sempre houve viés na grande mídia, sempre houve, às vezes, omissão e, às vezes, até distorção da realidade. Mas, muito raramente, a grande mídia simplesmente mente clamorosamente, inventa coisas absurdas. Entende? Isso não é... Porque senão ela vai perder totalmente a credibilidade, vai perder o anunciante. Então, as formas de distorção da mídia antigamente, eu não sei se fake news é o melhor termo para isso. A gente pode chamar de viés, ocultamento, sei lá, manipulação ideológica. Tem um monte de termos para a gente tratar. Eu prefiro usar fake news para me referir ao tipo de informação enganosa que circula na internet, que tem aparência de notícia jornalística. Entendeu? Porque tem muita informação enganosa que não emula o jornalismo, que não imita o jornalismo. Mas tem um monte de informação enganosa que tem manchete, tem lead, tem um apelo jornalístico, um estilo jornalístico. Então eu reservo o uso da expressão fake news a esse tipo de desinformação. É um tipo de desinformação que circula na internet e que tem cara de jornalismo, e cara de jornalismo sensacionalista, apelativo, com apelo emocional, né? Fake news também é uma expressão que é usada por qualquer pessoa que se sente atingida pela mídia e vai dizer que aquilo é fake news, mesmo quando não é. Então é um termo complicado mesmo, que tem que ser usado com a devida cautela. Mas então, resumindo, né, concordo com você, a grande mídia nem sempre, ou com menos frequência que a gente gostaria, praticou o jornalismo de excelência, embora algumas vezes o tenha feito. Agora, também dificilmente inventou absurdos e delírios, como circulam na internet. Porque na internet são anônimos, sem endereço, que estão, às vezes, fora do país, e que não estão submetidos a nenhuma regulação, não têm um CNPJ, não têm endereço e não podem ser presos, muitas vezes, pelo absurdo que estão dizendo. A mídia, por pior que ela seja, ela tem algumas responsabilidades, alguns compromissos e corre alguns riscos, entendeu? Por mais poderosa que seja. Então é importante fazer essa distinção sobre o que está acontecendo nas redes. É diferente, tem algo novo aí em relação as distorções e vieses da mídia tradicional. E essa questão, então, aproveitando o tema aí das fake news, o projeto em debate do Congresso, você acha que é um avanço? Não é? Vai passar, não vai passar? Como é que você avalia? É um avanço que haja o debate, esse tema está sendo já amadurecido há alguns anos, mas está complicado. É uma questão de correlação de forças, não é isso? Uma espécie de toma lá da cá, que nem sempre é vil. Às vezes o toma lá da cá tem o seu lado. Olha, vamos fazer uma negociação, vou atender uma demanda sua, você vai atender... As relações humanas são assim, né? Alguém cede aqui, alguém cede ali. Às vezes isso vai para um nível mais baixo, mas nem sempre. Fato é que esse é um congresso muito conservador, não é? E boa parte dele está envolvida com a desinformação diretamente, né? Não vou citar nomes para não sofrer um processo aqui indevido, mas boa parte está, isso é notório. Então eu não sou muito otimista, mas eu não estou completamente desiludido, não. Eu acho que a sociedade está mais sensibilizada para os danos que esse tipo de coisa pode causar. Tem já, como eu disse, um amadurecimento do debate sobre o assunto na sociedade, na academia, e por parte de alguns congressistas, e por parte do judiciário, por setores do judiciário também, e do executivo. Então, eu quero dizer, eu estou mais otimista do que eu estava 2 anos atrás. Entendeu? Há setores do governo, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, do próprio governo, da Secretaria de Comunicação, etc., que estão muito sensibilizados em relação a essas questões e que estão desenvolvendo estudos, projetos e ações para tentar minimizar ou reverter esse quadro de desinformação que envolvem o debate regulatório. Né? Mas é aquilo, o Congresso é o Congresso, então a gente não tem como adivinhar, fazer prognósticos muito seguros, não. Não acho impossível, acho que dá para avançar e que tem que se insistir nisso.
Né? Tem que se insistir numa regulação democrática das plataformas e da grande mídia também. Isso, eu também acho, eu concordo inteiramente com você. A questão de ganhar ou não, ou de melhorar efetivamente ou não, agora, se você não falar nada, se você não polemizar, se você não trouxer o debate à mesa para convencer as consciências e a influência da sociedade, então aí que não vai mudar. Precisa de se ter um conhecimento e um posicionamento sobre esse negócio mesmo. Eu acho um absurdo essas grandes plataformas, você até entrar num país, ou qualquer país, né, não só aqui, e toma toda a publicidade, ou boa parte da publicidade dos jornais, e não paga, se paga imposto. Pô, isso é uma coisa. É isso. Eu acho que a sociedade começa a reagir a isso, não? Sim, e nesse caso, teve um episódio muito pitoresco eu acho que foi, eu não me lembro se foi no Supremo, se foi na Câmara, mas que um colega do Espírito Santo, o professor Edgar Rebouças, ele estava participando de um debate sobre isso, sobre a regulação, né? E ele foi até provocador no bom sentido, ele se dirigiu a alguns ministros e tal, e disse: é uma honra e uma satisfação estar com os senhores agora do meu lado, porque há 20 anos atrás, quando houve a Confecom, alguns dos senhores estavam advogando contra a regulação das mídias e em defesa dos grandes proprietários, né? Da meia dúzia de famílias que constituem o oligopólio das telecomunicações no Brasil. Né? Da radiodifusão, perdão, pode cortar depois. O oligopólio da radiodifusão no Brasil. E agora os senhores estão do meu lado, que bom, a favor do debate da regulação das plataformas digitais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está havendo um conflito de interesse entre os capitais, entre o capital dos oligopólios de mídia e o capital das plataformas, que é maior. Né? Só que o capital dos oligopólios de mídia e a sua influência política no Brasil é considerável também. Então, nesse sentido, é aquela complexidade do jogo político. Né? Nesse exato momento, para o debate regulatório, os oligopólios de mídia se tornam aliados das forças progressistas contra as plataformas americanas, na sua maioria. Né, porque eles estão sendo atacados por elas também, o que pode ser interessante, pensando taticamente. Mas, por outro lado, o jornalismo não pode ficar refém nem das plataformas digitais, nem dos oligopólios de mídia. Né? Há que se investir num jornalismo público, plural, em novas formas de financiamento, que não seja orientado por um viés ideológico neoliberal único, não é? Enfim, como a gente disse antes, a vida é complicada, tudo isso é enroscado, mas qual é o nosso papel como jornalistas, professores, pesquisadores, né, ou intelectuais públicos? É tentar colaborar para qualificar o debate, para esclarecer, porque as pessoas não são burras, ninguém é burro. Mas as pessoas, às vezes, não sabem, estão mal formadas e mal informadas, e estão inconformadas, às vezes, mas sem saber as razões que estão gerando os problemas que geram a inconformação. Então, vou partir dessa graça e voltar a falar do filme, se você me permite, rapidamente, porque antes de chegar no debate da desinformação, a gente já estava discutindo essas questões, não é? Sobre os usos éticos ou antiéticos da informação, os seus efeitos na política. Então, a ideia do filme era entrevistar, era uma ideia de entrevistas com grandes pensadores brasileiros e do mundo que lidavam com vivos, né, que lidavam com questões. Eu falei vivos porque às vezes, é claro, né, eu não tenho o dom de entrevistar os mortos, mas às vezes eu queria entrevistar um pensador vivo para conhecer o seu pensamento, mas às vezes eu queria entrevistar um pensador vivo que era especialista no pensamento de algum pensador que já se foi, como Platão, Aristóteles, não sei quem. Eu não posso entrevistar o Aristóteles, mas eu posso entrevistar um estudioso de Aristóteles. Então, as entrevistas foram mais ou menos assim. Alguns dos entrevistados eram pessoas que eu entrevistei pela sua própria obra, e alguns por serem especialistas na obra de algum autor clássico. A minha ideia era escolher os grandes autores clássicos mesmo, que estudaram ética e política, né, basicamente, e ver os especialistas na obra desses autores no Brasil e, enfim, onde eu conseguisse chegar.
Só que como esse filme foi feito no amor, praticamente, não é? Um filme é um produto caro. Um filme é um produto, uma produção de um filme é muito cara. Então ela foi feita na amizade. Um amigo meu cineasta que gostou da ideia e que filmava por amizade, né? E depois eu consegui um recurso de pesquisa público do CNPq, que conseguiu colaborar com uma parte do filme, com uma viagem que eu fiz para entrevistar outras pessoas fora do Brasil. Depois eu consegui um recurso para um bolsista ajudar na edição. Depois eu não tive mais recurso. E aí a coisa foi sendo feita conforme as circunstâncias permitiam. Então, por exemplo, alguns dos nomes, a professora Bárbara Kassan, por exemplo, que é o nome dos entrevistados, ela não estava exatamente no meu plano original, mas foi ótimo, porque ela é reconhecidamente uma das filósofas mais importantes da França hoje. É um nome muito importante nesse mundo e que estava no Brasil naquela ocasião, e um amigo meu trabalhava com ela. Eu falei, você consegue a entrevista? Então foi uma... E assim foi. Eu fui num congresso em Havana, que eu sabia que tinham 4, tinha um inglês, um belga, um brasileiro e uma cubana que eu gostaria de entrevistar lá. Então, eu aproveitei aquela ocasião para fazer essas entrevistas, não é? Então, todas essas pessoas, brasileiros, temos aqui, portanto, brasileiros, argentinos, belgas, franceses, ingleses, uma cubana e um uruguaio, radicado na Alemanha, que são especialistas, são estudiosos dessas questões. Certo? Então, as entrevistas eram um pouco assim. Primeiro, eu pedia para eles contarem um pouco da história da vida, porque, lembrando, é o que eu já falei para o Moisés, mas antes da gente começar a gravação, mas falando agora para o nosso público, o filme de 1 hora, cerca de 1 hora, 5 minutos, algo assim, ele é resultado de mais de 13 horas de entrevistas. E essas 13 horas de entrevistas estão disponíveis na íntegra numa videoteca digital de acesso público que nós produzimos no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, onde eu trabalho, que é o IBICT. E não só os vídeos estão disponíveis, como nós criamos um sistema de busca interno que as pessoas, a partir de algumas palavras-chave, como liberdade, tirania ou coisas do tipo, vão ser remetidas aos trechos exatos da entrevista onde se fala nesses assuntos. Então, nós criamos um sistema de busca interno e uma lista de termos para ajudar na busca. Enfim, é todo um sistema tecnológico interessante para pesquisadores, para as pessoas que têm interesse em conhecer mais. Só que o filme é mais ou menos o filé mignon. A gente fez uma edição dos momentos mais interessantes das falas das pessoas. Assim, não é interessante como um filme de Velozes e Furiosos, de corrida de carro e de batida que dá aquela adrenalina. Não é interessante nesse sentido. Mas eu vou dizer para vocês, quando eu exibi, mesmo na universidade, eu dizia assim para os colegas, se alguém me chamasse para ver um filme sobre esse assunto, eu ia assistir por respeito, mas eu ia achar que deve ser meio chato. Mas não é chato. Ele não ficou chato. Né? Se você não tiver expectativa de um filme de ação, se você tiver, não é isso. Mas se você tiver a expectativa de ver um filme, como você ouve uma conversa interessante com pessoas inteligentes, bem-humoradas, que vão te fazer pensar em coisas importantes da vida, aí o filme é interessante. Depende da expectativa das pessoas. E o filme, no fundo, é um convite, não é? Porque, como diz um dos entrevistados, o professor Charles Feitosa, da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele vai fazer uma entrevista sobre o filósofo, a entrevista com ele é sobre o filósofo Hegel, né? O George Hegel, um filósofo alemão muito difícil, ao qual ele dedicou uns 10, 20 anos da própria vida estudando, e ele deixou muito claramente. É claro que numa entrevista de poucos minutos ou mesmo de 1 hora, ninguém vai conseguir. Ela é insuficiente para explicar um pensamento tão complexo e tão profundo, mas ela pode ser um convite para a pessoa se dedicar, talvez, a ir no livro. E, de certa maneira, o objetivo desse tipo de trabalho é isso, não é? As pessoas conhecerem um pouco mais sobre alguns pensadores, algumas ideias, para fazê-las refletirem sobre esses assuntos e, quem sabe, uma outra pessoa, o máximo possível, né, de acordo com a sua vida, com seus interesses e tal, pode querer saber mais. Aí sim, vai assistir a entrevista na íntegra, vai ler o livro, porque também o filme está todo transcrito num livro. Esse daqui está sendo vendido em livrarias, mas tem outro de acesso público disponível no próprio IBICT, de graça, viu? Para quem quiser, eu posso passar o link. Não estou
vendendo o livro, mas tem gente que prefere o livro em papel e tal, ele está sendo vendido em Não, livrarias. mas eu mesmo prefiro em papel. Pois é. Eu prefiro pegar, eu tenho aquele negócio de Editora levar para cama. Garamond. Editora Garamond, no site da Editora Garamond e na Amazon, enfim, vocês acham em vários lugares. Mas ele também está disponível em acesso gratuito para quem quiser. Eu posso compartilhar depois o link. E no livro, mais uma vez, e no filme também, aparece esse QR Code, esse QR Code aqui. Eu acho que aqui na nossa coisa eu não vou conseguir ficar com isso parado para ser funcional. Mas eu vou deixar um pouco, vai que funciona no YouTube, né? Você clicando aqui, você apontando o celular para cá, você vai entrar nessa videoteca, onde tem o acesso às 13 horas de entrevista. Então, você coloca aí que eu quero ver se eu vou acessar aqui Vamos pelo tentar, meu celular. então. Vamos tentar. Cadê? Sem tremer, retinho. Eu consegui, eu ampliei aqui o filme, Funcionou? eu ampliei a tela e eu consegui aqui, ó. Ah, que legal! Então, pronto. Quem estiver assistindo depois no YouTube, dá uma pausa, faça isso, e aí vocês têm acesso às entrevistas. Se você me permitir, Moisés, agora ou depois, eu queria falar um pouquinho dos nomes dos entrevistados, rapidamente. Não, é isso que eu queria. Eu queria que você desse uma palhinha, exatamente. Inclusive, um deles eu ouvi, que é um professor que estava falando sobre economia política da comunicação, falou da questão do debate sobre as ideias de Marx, etc., que eu acho que era uma coisa interessante a ser colocada. Eu vou copiar aqui o link que esse QR Code indicou e vou botar aqui na tela, enquanto você fala. O próprio link do filme, eu não sei se a minha equipe já colocou nesse site, mas irá em breve. De qualquer maneira, se ainda não está, estará. E aí a gente pode postar aqui, né? Você pode postar também para o pessoal que quiser ver o link que eu te passei. Eu não estou com ele aqui, mas eu posso resgatar do filme. Enquanto isso, então deixa eu falar rapidamente da... Eu vou tentar ver se eu mostro aqui pelo menos o início dele. Deixa eu me montar enquanto você fala. Tá bom. Eu vou aqui na ordem que está aparecendo na capa do livro, tá? Falar dos entrevistados. Um deles é o Leon Capeller. O Leon Capeller é um psicanalista, médico e psicanalista carioca, um cara que eu conheço desde que eu sou criança, porque ele é pai de um amigo meu, um velho amigo meu, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço e que eu achei que eu queria ouvir o ponto de vista da psicanálise, de um psicanalista muito culto em outras coisas, sobre esses problemas de ética, política, epistemologia e informação. Então, a entrevista com Leon Capeller é a partir do olhar da psicanálise. Depois tem o Graham Murdoch. O Graham Murdoch é um sociólogo da London School of Economics e é um intelectual muito importante lá na Inglaterra, nessa área da economia política da comunicação. O que é isso, economia política da comunicação? É a área que estuda a mídia e os efeitos da mídia, tentando pensar as relações de poder por trás da mídia, né? Os donos da mídia estão aliados, os donos das empresas estão aliados a que grupos políticos, qual é o grau de autonomia que os jornalistas, os dramaturgos têm para fazer o seu trabalho com qualidade, de que maneira os poderes políticos e econômicos interferem na produção da notícia e coisas dessa natureza. Então, ele é uma das principais autoridades do mundo, tá? Nessa área, o Graham Murdoch. E aí, saindo um pouco da ordem, mas para manter o assunto, eu vou falar do César Bolanho, que eu entrevistei também, que o Moisés acaba de mencionar, né, que ele assistiu um trecho dessa entrevista. César Bolanho, meu amigo César, ele é um paulista, jornalista, economista, doutor em economia e professor da Universidade Federal de Sergipe, que é um dos principais nomes dessa área da economia política, da comunicação, da informação e da cultura no Brasil e na América Latina. O César, além de tudo, foi um dos criadores, né, da ULEPIC, que é a União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, uma associação científica da qual eu faço parte, da qual eu já fui diretor científico, e que promove congressos, encontros, publicações ligadas a esses temas. Também é um dos criadores da revista EPTIC, que é uma das principais revistas científicas sobre esse assunto, né, do mundo, eu ousaria dizer, e certamente do Brasil.
Então, eu entrevistei o César Bolanho. Agora, saindo um pouco desse tema, e lembrando também, Moisés, eu não me lembro aqui o que a gente falou em off, o que eu falei gravando, se eu me repetir, depois vocês cortam na edição, mas todas as entrevistas seguiram um roteiro mais ou menos, seguiram o mesmo roteiro, só não ficaram idênticas, porque algumas foram mais curtas que outras em função das circunstâncias. Mas a entrevista geralmente começava com eu perguntando um pouco sobre a biografia, a história de vida da pessoa, né? Qual foi a formação dela, como é que ela chegou nos assuntos que ela estuda. Esse é o link, beleza, exatamente, do filme. E aí as pessoas contavam um pouco a sua história de vida e como é que se tornaram, quem se tornaram, né? Os escritores, os professores, os psicanalistas, os filósofos, sociólogos que são. Como é que chegaram aos assuntos que chegaram, quais são os principais autores, quais são as suas grandes influências, quais são as suas principais ideias sobre esses assuntos. Era mais ou menos esse o roteiro das entrevistas, né? Primeiro uma parte biográfica, depois uma parte bibliográfica, ou seja, as principais influências, e depois os principais pensamentos dessas pessoas sobre esses assuntos. Dando sequência, Charles Feitosa, que eu já falei, professor da Unirio, que eu cheguei a ele como um especialista no filósofo George Hegel, que é um filósofo alemão que muito influenciou Karl Marx e outros, e é o grande nome da dialética moderna, né? Resumindo o pensamento de Hegel, ele introduziu a razão na história e a história na razão. Pela primeira vez, ele disse que a razão tem uma história e que a história tem uma razão interna. Até então, praticamente para todos, a história era mais ou menos aleatória, e a razão estava só na matemática. Ele vai dizer que a razão está para além da matemática, a razão está na cultura, a razão está na política, a razão está nos costumes, ela está na filosofia. Enfim, é um filósofo muito interessante. O Charles Feitosa me concedeu essa entrevista. A Johanka León del Rio é professora da Universidade de Havana de jornalismo e filósofa, membro da Academia Cubana de Filosofia, uma mulher muito inteligente, que trabalha com economia política também, trabalha com marxismo, mas trabalha também com pensamento feminista, com o pensamento do sul global. Ela é uma pensadora muito original e interessante, que alia essas várias coisas. O José Augusto Guimarães é um nome muito importante na área da ciência da informação brasileira. Ele é de São Paulo, da Unesp, e ele é um especialista em ética e organização do conhecimento. Organização do conhecimento é uma área muito importante da ciência da informação, só que é uma área também, às vezes, muito técnica. E o José Augusto, além de tudo, é um doutor que estuda o elemento ético da organização da informação. Para vocês terem uma ideia, se você for numa biblioteca pedir um livro, tem aquele monte de código, de letrinha, de número, que o bibliotecário sabe o que significa, para localizar um livro entre milhões. E aquilo vai ser uma divisão dos livros por tema, por autor, por época, por nacionalidade, por formato, por estilo, por gênero, não é isso? Isso parece simples, mas quando você está com 1 milhão de livros fica bastante complicado. E aí tem até uma piada, né, do clássico do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, que por um bibliotecário descuidado foi colocado na seção de botânica, porque o nome do livro era Raízes do Brasil. Só que não era um livro sobre botânica, era um livro de sociologia. E o bibliotecário tem que saber aonde que aquele livro vai estar, não é isso? Como é que se organiza o conhecimento? Como é que para depois você recuperar as informações? Por exemplo, se você for ver os grandes sistemas de organização das bibliotecas do mundo, as religiões de matriz africana, embora elas tenham muito mais adeptos do que outras, elas ocupam um lugar muito pequeno. Portanto, isso é provavelmente um viés racista, ideológico, que tem uma influência na própria técnica dos bibliotecários de classificarem as coisas, né? Enfim, o José Augusto, então, ele vai trabalhar sobre esse assunto com brilhantismo. A Marianele da Gonzalez de Gomes é uma colega minha do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, é uma filósofa uruguaia que estuda essas coisas. Infelizmente, ela acabou ficando de fora do filme, problemas técnicos, mas ela está no livro, né, falando sobre essas questões. Ela é um dos grandes nomes no Brasil que estuda ética e informação, política e informação. Armand Matelar
Ele é bastante conhecido desde os anos 60, porque ele escreveu um livro que você vai lembrar, Moisés, Para Ler o Pato Donald. Lembra disso? Que era um livro que ficou muito popular, que mostrava que por trás das histórias em quadrinho da Disney tinha toda uma ideologia dos Estados Unidos sendo vendida, né? O Mickey era a CIA que invadia os outros países, o Tio Patinhas era... Enfim. E o Armand Matelar, além disso, ele é um grande historiador da comunicação e da informação. Ele é um cara muito importante em ambas as áreas, nas teorias da comunicação, na história da comunicação. Então, foi um prazer ter podido entrevistá-lo em Havana também. Ele estava lá por ocasião desse congresso da associação que eu disse que o César Bolanho foi um dos fundadores, a ULEPIC, a União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura. Michel Maffezoli é um sociólogo francês bastante famoso, que nos anos 80, 90 ganhou uma notoriedade, assim, celebridade acadêmica, com seu livro O Tempo das Tribos, ou A Era das Tribos, não é? Ele argumentava que nas cidades, nas grandes cidades modernas, contemporâneas, é como se houvesse uma retribalização, porque as sociedades ficaram tão grandes que as pessoas vão se reunir em nichos identitários, com as suas regras próprias e tal. Então, o Michel Maffezoli, ele tem uma produção posterior a isso, mas ele ficou muito conhecido por isso. Por acaso, ele estava na Universidade Federal Fluminense para dar uma palestra e eu consegui agendar uma curta entrevista com ele. O Elton Luiz Leite Souza, ele era professor do Mosteiro de São Bento, né, de Plotino, de filosofia neoplatônica e Deleuze, não sei o quê. Ele é jornalista também, ele é formado em comunicação, ele é especialista no Manuel de Barros, se eu não me engano, o nosso escritor lá do Norte. É uma gentileza, professor da Unirio também. Ele é filósofo da comunicação. Ele nos deu uma entrevista sobre Plotino, que é um filósofo chamado neoplatônico, marginal na história da filosofia, segundo ele, mas com um pensamento muito original e influente em outros filósofos. Então, é uma entrevista muito bacana, do Elton Luiz Leite Souza. Fernando Santoro, meu amigo de adolescência no SEAT, no Centro Educacional Anísio Teixeira. Atualmente, ele é diretor do IFIX, do Instituto de Filosofia da UFRJ, filósofo importante, respeitado, que tanto me apresentou a Bárbara Cassantes, sobre a qual falaremos adiante, mas eu o entrevistei porque ele é um especialista em filosofia clássica, ele lê grego mesmo, grego clássico. Então, a entrevista que eu fiz com ele foi sobre Aristóteles, que é um dos grandes fundadores de tudo isso. O Aristóteles criou as primeiras bibliotecas na academia dele, onde se dividiam os livros por saber, por áreas de conhecimento. Ele é um dos fundadores do que a gente entende como hoje a gente vai chamar de ciências da natureza, ciências sociais, artes, lógica, não sei o quê. Ele foi o primeiro cara a organizar essas ideias, escrever sobre isso desse modo. Até então, essas coisas apareciam meio misturadas nos filósofos anteriores. Enfim, o Fernando Santoro vai nos falar sobre a obra de Aristóteles. Mas vejam, eu sempre era meio provocativo, em algum momento da entrevista, eu pedia para conectar alguma coisa do pensamento desses autores com os problemas de hoje, na medida do possível. Nem sempre isso é possível, mas às vezes é. Então, o Santoro deu uma entrevista muito interessante sobre o Aristóteles. Faltam só 2 para eu terminar essa exposição. Você me permite, Moisés? Rapidinho? O quê? Faltam Pode? 2 nomes. Tá. Rafael. Fala os 2 que eu quero mostrar. Eu fiz separações aqui do filme, da editora, de onde compra e tal, para a gente poder mostrar. Nós ainda temos aí 14 minutos. Tá ótimo. Depois a gente tem o nome do Rafael Capurro. O Rafael Capurro é um querido amigo, se tornou um querido amigo, e nessa área da ciência da informação, ele é um dos nomes mais importantes do mundo, pode-se dizer assim, né? Ele é conhecido, respeitado mundialmente. Ele é um filósofo uruguaio que se tornou um documentalista e está radicado na Alemanha desde os anos 70. Ele é um grande nome para discutir a questão da ética da informação, além de outras áreas. A epistemologia da informação também. O que é epistemologia? O que é esse palavrão, né, que assusta tanta gente, mas que a gente usa tanto na faculdade? Epistemologia nada mais é que um campo entre a ciência e a filosofia que tenta discutir o que é ciência.
O que é uma ciência? O que é ciência? O que separa, distingue um conhecimento que pode ser chamado de científico de um não científico? Por que existem ciências naturais, sociais? O que diferencia uma da outra? São essas as perguntas que um epistemólogo se faz. Ele é um grande epistemólogo da ciência da informação e, além de ser um grande estudioso da ética, mas ele tem uma formação em filosofia. Como eu disse, nos tornamos bons amigos, já escrevemos juntos, e vocês devem estar vendo aqui ao lado do meu nome, está assim, Marco Schneider, UF, IBICT e ICIE. O que é o ICIE? O ICIE é o International Center for Information Ethics, Centro Internacional de Ética da Informação, que é uma rede de pesquisas que o Rafael Capurro fundou, salvo engano, em 1999, e conduziu, tem um site na internet que promove, então, desde então, encontros, publicações, debates, congressos, livros, artigos, né, pelo mundo, inclusive no Brasil. E nos últimos anos, eu e o meu colega Arthur Bezerra, do IBICT, fomos honrados com um convite para presidirmos a seção latino-americana do Centro, e no ano passado, o Centro. Então, atualmente, eu sou o presidente do Centro Internacional de Ética da Informação, cujo site está em processo de migração da Universidade de Alberta, no Canadá, para o IBICT. E muito em breve ele vai se tornar público e ele vai tentar ser um portal onde tudo isso que eu estou falando e muitas outras coisas dos outros membros do site, que são da Argentina, do México, do Uruguai, do Canadá, da Alemanha, da África do Sul, tem gente no mundo inteiro, a gente vai tentar lá criar um portal que reúna os filmes, as lives, as entrevistas, os livros, as notícias desse pessoal todo aí, né? No momento eu sou o presidente, que com muita honra de ter sido convidado pelo Rafael Capurro, que está vivo e forte na Alemanha, talvez esteja nos escutando, né, quando a gente publicar isso aqui, e está sempre trabalhando com a gente. Foi uma das entrevistas, talvez a entrevista com o Rafael Capurro tenha sido o fio condutor do filme inteiro, né, porque ele foi o nosso primeiro ou segundo entrevistado, e ele é o cara que estuda, cujo estudo estava mais próximo das questões que eu estava querendo, entendeu? Então ele é o que mais aparece ali. E, por fim, a Bárbara Cassan, que você acabou de mostrar, que eu falei já rapidamente, que é uma importantíssima filósofa francesa contemporânea, que tem um trabalho sobre os intraduzíveis, que ela fica mostrando a história das traduções dos filósofos nas diferentes épocas e lugares, e como os sentidos das coisas nunca ficam exatamente iguais. E o meu amigo Fernando Santoro trabalha com ela há alguns anos nesse projeto. Ela também é uma especialista em grego antigo e na obra dos sofistas, né, que ela reivindica que são tão importantes quanto os filósofos. A gente ficou para o conhecimento comum que os sofistas eram meio causeiros, eram meio farsantes, e que os filósofos que falavam a verdade, mas ela de alguma maneira reabilita alguns sofistas. E ela nos dá uma entrevista muito veemente, ela discute comigo em alguns momentos, que ela discorda de algumas coisas, mas ela já tem um livro sobre o Google, então ela discute algumas coisas importantes. Então, vamos mostrar só um trechinho para ilustrar? Claro. Do vídeo, por causa do nosso tempo aí. Eu queria mostrar também o site que tem o conjunto das entrevistas que você me enviou, e vamos mostrar também o site da editora que está vendo o livro. Tá bom, obrigado, Moisés. Vamos ver um pouquinho, 1 minutinho e meio, tal, só. Glock Zero, Dieu de parole, quelle est votre formation complète? Complète? Je ne sais pas. Pour moi, le mot d'information est un mot très, très complexe. Je m'en suis Não está aparecendo o áudio. dans un livre qui Eu est estou ouvindo, cara. Google-moi, la deuxième você mission está ouvindo? d'Amérique. C'est à partir de Google Tá que ótimo. je comprends pourquoi je me méfie tellement de l'information. Nous vivons dans un Google monde qui fait en sorte que toutes les informations soient mises dans le même pot, à savoir
un Google ranké, hein, et on prétend avec ça qu'on est dans la démocratie culturelle. L'information ne produit ni démocratie ni culture. Je pense et je crois que Google, qui nous est complètement indispensable, qui nous donne des informations quand on les demande, biaisées, dépendantes, qui nous rend dépendants et qui nous rend clients et qui nous rend profilés. Bon, tout ça, tout le monde le sait. Bon, et malgré tout, on vit là-dedans et on en a besoin. Et moi-même, je n'arrête pas de googler. Bon, donc, on est d'une certaine manière encagé dans l'information global. Se a gente entender informação Só como para algo que está mostrar associado à um mediação, trechinho, certo? Eu continuo ouvindo o som, Moisés, da sequência. Parou. Não entendi. Enquanto você falou e tirou a Bárbara, ainda estava vindo o áudio da entrevista seguinte, mas já parou. Ah, sim. Tá. Então é o seguinte, você mandou também um link com todas as entrevistas, então vamos mostrar o site aqui, certo? A VP Info, Videoteca de Ética, Política, Epistemologia e Informação. E eu botei aqui exatamente isso daqui, certo? Exato, obrigado. Então está aqui, é esse site que está aqui escrito, certo? E Perfil I, que é esse nome que está em cima, é o grupo de pesquisa que eu coordeno, ligado ao CNPq e ao IBICT, que se chama Perspectivas Filosóficas em Informação. Perfil I. Tem um vídeo extra que não entrou no filme, da Sophie Oluole, que é uma filósofa nigeriana, que deu uma palestra no IFIX da UFRJ, na mesma ocasião que eu entrevistei lá a Bárbara Cassan, e a gente conseguiu autorização para filmar a palestra, mas a agenda não permitiu que fosse realizada a entrevista. De qualquer maneira, a gente achou por bem, com a autorização dela, deixar esse registro aí para quem estiver interessado, para conhecer uma outra tradição filosófica muito importante e pouco conhecida entre nós. Legal. Então, agora nós vamos mostrar a editora que está lá o livro para quem quiser adquirir. Exatamente. Editora Garamond, Então, do meu amigo Ari Reutemann. E está a editora Garamond. É só entrar no site e colocar o nome do livro na procura e está aqui, certo? Então, está aí divulgado, mestre. Muito obrigado, meu caro. Agora nós vamos... Hã? Muito obrigado pela divulgação. Não é de que você fez um trabalho tão importante no sentido dessa pesquisa, desse trabalho, desse estudo, e a gente divulgar, eu acho que é um pouco a nossa obrigação também, principalmente para quem trabalha nessa área de comunicação. A gente é da TV comunitária, aqui a cidadania que faz e acontece, então vamos dar uma força aí para divulgação. Nós temos aí mais 2 minutos, 3 minutos, e você faça aí o seu encerramento, agradecendo muito ao professor Marcos Schneider a presença aqui, mais uma vez, na TV Comunitária do Rio, divulgando esse livro e o filme Inconformação, essa mistura da inconformidade com a formação, com a comunicação, trazendo luz aí a vários assuntos importantes da atualidade e da vida chamada moderna, né? Professor, muito obrigado. E aí são suas as últimas palavras. Nós temos aí mais 2 minutos e meio para você. Encerra aí.
Muito obrigado, Moisés. Então, eu vou tentar recapitular rapidinho aqui, né, o que a gente falou. Esse filme é a edição, em 1 hora, de 13 horas de entrevistas com pensadores do Brasil e de outros países muito importantes, discutindo os efeitos sociais da informação. A gente ainda não falava de desinformação tanto na ocasião, não é? Mas falava de informação enviesada e o papel que a informação qualificada pode ter na melhoria da vida das pessoas, né, é diametralmente oposto ao papel que a informação ruim, que a informação que não está comprometida com o interesse público pode causar. Esse é o resumo da ópera, e o assunto é tratado por vários pontos de vista. Eu quis ser muito plural. Embora eu seja ligado à tradição marxista mesmo de pensamento, assim como vários dos autores, nem todos são, não é? E eu não quis fechar nesse aspecto, que é a minha zona mais de conforto, talvez, né? E abrir para outras perspectivas pós-modernas, pós-modernistas, que existem também, e que têm a sua contribuição a dar para o debate também. Então é um conjunto plural de entrevistas para pessoas, e particularmente para quem for estudante, né, dessas áreas de sociologia, ou pretender ser estudante de sociologia, de biblioteconomia, jornalismo, comunicação, filosofia, todos esses nomes são nomes muito importantes. E aí tem coisas novas, viu? Tem coisas que eles contam a história de vida, tem coisas... O Rafael Capurro, quando conta, por exemplo, que estudou na mesma escola do Papa, lá na Argentina, foram quase colegas. Isso era um episódio muito interessante, né? O Bergoglio, como ele disse... E outros episódios mais, né? A gente tentou fazer o filme ser o mais leve possível, mas como eu disse, brincando e falando a verdade, né? Não é Velozes e Furiosos, o livro não é um livro de ação e aventura e mistério, mas para quem quiser uma conversa inteligente, com pessoas inteligentes e interessantes, eu convido a leitura e a que assistam o filme, que agora é de acesso público, divulguem para quem quiser. Professoras e professores podem utilizar em sala de aula, de grátis, de graça, como se diz, né? A ideia é fazer as ideias circularem em nome, como você muito bem disse, da promoção da cidadania, que é o mais importante. Muito obrigado, professor Marcos Schneider, que é professor da UF e também pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, está lançando o filme Inconformação, ou Informação, mas é Inconformação, o com entre parênteses. Você pode encontrá-lo na editora Garamond, certo? É só colocar o nome e tal, mas eu encontrei aqui na Amazon, em várias outras livrarias, Martins Fontes, eu acho, e outras, etc. Muito obrigado pela participação aqui. Esse programa vai ficar disponível, quer dizer, no YouTube da TV Comunitária, e vamos veicular. Você pode estar nos assistindo no canal 6 aqui da TV Comunitária. Aqui a cidadania faz e acontece. Obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade.